Hoje eu vou estar resolvendo uma questão da matéria de amplificadores operacionais, que não é uma questão presente nos PDFs, mas é uma questão que já foi abordada, questão passada pelo próprio professor, né? Aqui nesse caso ela está escrita por mim mesmo, mas ela foi passada, não por mim, né? E vamos aos dados da questão, né? R1 é igual a R2, que é igual a 2R3, que é muito maior do que o resistor de pull-up. Ou seja, nós vamos estar desconsiderando o resistor de pull-up nas seguintes análises. A questão é basicamente, quais tensões a entrada V+, pode assumir? Existirão dois casos, né? O caso para o qual o amplificador operacional, a saída do amplificador operacional satura em mais V, nesse caso 5 volts, e o caso para o qual ela satura em 0, né? Vamos analisar ambos. Indo agora para a resolução, nós temos aqui, quando o amplificador operacional saturar em mais 5 volts, R1 e R2 se encontrarão em paralelo. Por quê? Perceba que inicialmente eles já possuem um ponto em comum. Então, quando VO assumir o valor de 5 volts, eles vão estar conectando os mesmos dois pontos e logo vão estar em paralelo. Dessa forma, para determinarmos a tensão sobre a entrada V+, nós vamos aplicar o divisor de tensão dos resistores, né, da resistência equivalente da formação em paralelo, da ligação em paralelo de R1 e R2 e em série com R3, né? Então, aplicando o divisor de tensão, nós temos que V+ é igual ao V máximo, né, o 5 volts, que multiplica R3 sobre R3 mais o paralelo de R1 e R2. Né? R3 no caso, porque R3 é quem está conectando a referência ao ponto né, da entrada V+. Dessa forma nós vamos ter, substituindo, né, os valores, 5 que multiplica R3 sobre R3 mais o paralelo de 2R3 com 2R3. Nós sabemos que o paralelo de dois valores iguais é exatamente metade desse valor. Então, o que nós vamos ter vai ser 5 que multiplica R3 sobre 2R3. Nesse caso, nós conseguimos cortar R3, certo? Então, nós vamos ter 5 multiplicando meio, que vai resultar em 2,5 volts. Certo? Esse é o primeiro caso. Para o segundo caso, quando o amplificador operacional saturar em 0 volts, R2 e R3 passarão a estar em paralelo. Porque, né, novamente, eles inicialmente já possuem um ponto em comum. Quando o VO saturar em 0, eles vão passar a estar conectando os mesmos dois pontos e vão estar em paralelo. Dessa forma, nós vamos, dessa vez, calcular a tensão, o divisor de tensão, né, a tensão sobre a resistência equivalente desse paralelo dos dois, que é quem interliga a referência ao V+. Então, o divisor de tensão vai ser o seguinte: V+ é igual a 5 vezes o paralelo de R2 com R3 sobre R1 mais o paralelo de R2 com R3. Realizando as contas, nós vamos conseguir simplificar, colocar o numerador e o denominador, né, sobre os mesmos valores, né? Os dois vão estar divididos por 3 e multiplicando R3, então nós vamos conseguir cortar. Nós vamos chegar finalmente à expressão 5 que multiplica 2 sobre 8, que é igual a 1/4 de 5, que é igual a 1,25 volts. Esse vai ser o nosso segundo valor possível. Então é basicamente isso a questão, uma análise de circuito, Schmitt-Trigger, o esquema do Schmitt-Trigger, para encontrar os dois valores que a entrada V+ pode assumir.